Bom dia! O nosso trabalho de Química Medicinal de hoje é sobre a oxametazolina. As alunas que participaram desse trabalho foram Elisama Macedo, Gabriela Silva, Irlane Machado, Camille Fernandes, Maria Eduarda Ramos, Marina Gonçalves e Thaís Meteira. Bem, para começarmos, vamos discutir um pouquinho sobre as indicações clínicas. Como vocês podem observar, a oxametazolina é um derivado do imidazol, como a estrutura aqui é apresentada. Além disso, nós sabemos que a oxametazolina é um potente agonista de ação direta da alfa-adrenérgico, com afinidade tanto alfa-1 e alfa-2 adrenoceptores. A gente vai discutir mais sobre isso posteriormente. Além disso, ela é utilizada, como um agonista do adrenoreceptor alfa-1A, utilizado para tratar congestão nasal, reações alérgicas do olho, eritema facial associado à rosácea. Em relação aos alfos biológicos, a gente pode observar que quando ela é tratada para vermelhidão facial persistente em adultos, a gente pode encontrar numa formulação tópica, na apresentação dessa droga. Além disso, quando a gente trabalha mais com a questão das doenças respiratórias, constipação comum, alergias, etc., a gente já encontra a oxametazolina em forma de sprays intranasais. Em 2020, a FDA ela aprovou a utilização de uma formulação oftálmica da oxametazolina, em adultos com blefaroptose adquirida, Então, foi o primeiro tratamento médico aprovado pela FDA nesta condição médica. Essa condição médica a gente vai discutir mais na parte dos mecanismos de ação. Em relação à farmacodinâmica, como a gente já discutiu, ela é uma droga adrenérgica, alfa-1 e alfa-2, agonista, é uma droga simpaticomimética de ação direta. Então, cada um desses receptores desencadeia um tipo de ação quando ativados. O receptor alfa-1 adrenérgico tem como principais agonistas a noradrenalina, fenilefrina, que causa, na verdade, a vasoconstrição, dilatação de pupilas e contração muscular. Então, quando essa ação é desencadeada, a gente pode encontrar a vasoconstrição e dilatação da pupila. Quando a gente já está, quando o fármaco já trabalha, de uma maneira agonista, dentro dos receptores alfa-2 adrenérgicos, a gente já vai encontrar alguns sinais de relaxamento muscular, sedação, com menos sinais de depressão respiratória que os outros fármacos representantes desse grupo. Então, como trabalha, como ela funciona, quando ela é associada a um tratamento de vermelhidão facial associada com rosácea. Então, como a gente já discutiu, ela vai causar a contração muscular lisa vascular, sendo assim como um alfa-1 adrenoceptor, causando essa vasoconstrição, a gente vai ter uma redução dos sintomas de eritema associado à rosácea. Em relação à blefaroptose, mas, na verdade, o que é a blefaroptose, É quando a margem papibral superior se desloca para uma posição mais baixa do que o normal. Então, esse tipo de doença pode acontecer de formas variadas, Mas ela é realmente determinante desde que as quedas discretas podem ocasionar até mesmo a oclusão total da fenda papibral. E essa etiologia está relacionada à disfunção isolada ou conjunta dos músculos responsáveis por essa elevação da pálpebra. Então, a gente também pode encontrar o músculo levantador de pálpebra, o músculo Müller, o músculo frontal. Mesmo que este músculo Müller não seja diretamente envolvido nessa elevação, alguns casos podem ter associação com disfunções nesse músculo de Müller, que é o responsável por manter o tônus da pálpebra superior e também ajuda a elevação adicional dessa estrutura. Então, o que acontece? Quando a oxametazolina ela vai
ser apresentada, né, numa solução oftálmica, a gente vai encontrar a estimulação, ela vai agir de uma maneira estimulante dos receptores alfa-adrenérgicos que vão atuar no músculo de Muller, a fim de elevar a pálpebra superior para causar realmente uma contração muscular. Quando nós observamos, né, a apresentação da oxametazolina em forma de spray nasal, ela vai trabalhar na vasoconstrição da microvasculatura respiratória, causando uma diminuição do fluxo nasal, edema e resistência ao fluxo de ar. Então, ela vai trabalhar como descongestionante nasal e até mesmo no tratamento de alergias igualmente. Bom, dando continuidade ao que Elisama falou, quanto a alvos biológicos, temos os receptores adrenérgicos alfa-1, eles são agonistas e a função geral é a atividade de heterodimerização de proteínas. Os receptores adrenérgicos alfa-2A, que atuam também como agonista, só que nesse caso parcial, e a sua função geral é a ligação de tiosterase. Receptores adrenérgicos alfa-1B, a função geral deles é a atividade da heterodimerização de proteínas, e o receptor adrenérgico alfa-2B é um agonista responsável pela ligação de epinefrina. Encontramos também relatos na literatura sobre o receptor alfa-2C adrenérgico, cujo a função é a atividade da homodimerização de proteínas, e o receptor alfa-1D adrenérgico, cujo a função é a atividade do receptor alfa-1 adrenérgico. Quanto aos receptores 5-hidroxidotriptamina, eles, assim como os outros, são acoplados à proteína G, onde o agonista é endógeno, e nesse caso é a 5-hidroxidotriptamina. A diversidade desses receptores metabólitos é aumentada por conta do splicing alternativo que produz isoformas de 5-HT, que diferem em função como eficiência e especificidade do acoplamento à proteína G e também quanto à farmacologia. A maioria dos receptores 5-HT desempenham papéis específicos mediando respostas funcionais em diferentes tecidos. Pode passar. Quanto à interação intermolecular, a gente, na nossa molécula, tem 3 sítios de ligação, 2 para hidrogênios, 1 para oxigênio, sendo que o oxigênio ele permite interação de hidrogênio, servindo tanto como aceptor como doador por conta do par de elétrons livres. No nitrogênio da dupla ligação, ele funciona apenas como aceptor, porque ele não tem nitrogênio para doar, mas ele tem um par de elétron livre que permite que ele seja aceptor. O outro nitrogênio, ele funciona tanto como doador como aceptor, por conta da sua ligação de hidrogênio e par de elétrons livres. Próximo. Dentre os parâmetros físico-químicos da oximetazolina, 1,2,4-dimetilfenol substituído nas posições 3 e 6, tem-se que a sua solubilidade em água a 25 graus Celsius é de 5,5 mg por litro, a massa molecular é 260 gramas, sua lipossolubilidade log de P é 3,4, ela possui 3 pontos aceptores de ligação de hidrogênio e 2 pontos doadores de ligação de hidrogênio. Os derivados do imidazol, como a oximetazolina, são facilmente absorvidos pelas membranas mucosas, especialmente em crianças. Aproximadamente 57% desse fármaco se liga às proteínas plasmáticas. Não é muito metabolizado pelo organismo humano, de acordo com testes in vitro, e seu tempo de meia-vida é de aproximadamente 8,3 horas. No uso intranasal, a vasoconstrição local ocorre de 5 a 10 minutos e persiste por 5 a 6 horas após a administração, com declínio gradual nas próximas 6 horas. No uso oftálmico, a vasoconstrição local ocorre aproximadamente 30 minutos após a administração, podendo persistir por até 6 horas. Em uso de creme tópico, há relatos de casos e dados de ensaios clínicos que sugerem melhora dentro de 3 horas após a administração, com uma possível duração do efeito de até 12 horas. Pode passar. A triagem com 9 citocromos P450 expressos em humanos identificou a CYP2C19 como a única isoforma que catalisa a formação de M1, produto da monohidroxilação do grupo tercibutil, M2, produto da desidrogenação oxidativa da imidazolina em uma fração de imidazol, e M3, produto da monohidroxilação de M2.
Quando a oximetazolina foi incubada com CYP2C19, suplementado com NADPH e glutationa, análises revelaram a formação dos conjugados de glutationa M6 e M7. O composto M8 é um conjugado de cisteína, resultante da hidrólise pela dipeptidase dos conjugados de glutationa. Embora a excreção de oximetazolina após administração oral, nasal, tópica ou oftálmica não tenha sido totalmente caracterizada em humanos, acredita-se que a via de eliminação predominante em concentrações clinicamente relevantes é a renal. Falando sobre o planejamento da oximetazolina, é considerado um fármaco Me-Too, porque tem uma estrutura muito próxima do fármaco estilometazolina, tendo apenas a diferença de uma hidroxila na estrutura, que é da sua cadeia derivada do fenol. A presença dessa hidroxila na oximetazolina faz com que ela seja compatível como agonista de receptores alfa-1 adrenérgicos. É possível planejar a molécula através de LBDD e SBDD. Num estudo oximetazolina e estilometazolina, o planejamento é feito através de LBDD, porque ambas pertencem à mesma classe e são estruturalmente parecidas. Sendo a oximetazolina derivada de um dimetilfenol e a estilometazolina de um dimetilbenzeno. Ambas são agonistas alfa-2, sendo a oximetazolina parcial e a estilometazolina total. A oximetazolina pode ser usada em concentrações menores que as da estilometazolina, pois possui maior afinidade com os receptores alfa-2b. Para verificar a conformação ideal da oximetazolina, foi realizado um QSAR 3D, também chamado de CONFA, analisando o mapa estérico e o mapa eletrostático, interagindo com essa molécula. A oximetazolina demonstrou 100 possíveis estruturas conformacionais. Através do CONFA, foi encontrada a mais energeticamente estável e com maior afinidade nos sítios. Também foi realizado um estudo de docking, realizado para verificar as interações com receptores alfa-1A acoplados à proteína G, e foi descoberto que a forma protonada no nitrogênio 1 foi o melhor resultado de interação, que é também chamada oximetazolina mais 1N1, que promoveu 3 interações hidrofílicas, além de interações hidrofóbicas. Bom, nós trouxemos aqui 3 estudos relacionando a estrutura da oximetazolina com a sua atividade. Um deles fala do aparecimento precoce de manifestações clínicas de intoxicação devido à exposição de criança a derivados imidazólicos, como a oximetazolina, pois é a partir do radical imidazólico que ocorre a estimulação dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Outro estudo mostra as ações antioxidantes da oximetazolina frente a uma peroxidação lipídica microsomal. A oximetazolina mostrou ser um inibidor potente da peroxidação lipídica, sendo um excelente eliminador de radicais livres. Isso porque a oximetazolina tem um grupo OH, que pode doar um H+, e encerrar a reação em cadeia de peroxidação. Em seguida, em outro estudo descrevendo o metabolismo in vitro da oximetazolina, apresenta os metabólitos reativos dessa molécula, que inclui a molécula M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M8, como a Camille demonstrou nos slides anteriores. O estudo mostra a tendência da oximetazolina a formar espécies reativas em um mecanismo de bioativação envolvendo uma oxidação de 2 elétrons catalisada por uma enzima no fígado. No entanto, a formação desta espécie reativa não é uma preocupação nos produtos nasais, visto que eles possuem uma dose baixa e limitada à aplicação nasal. Devido à sua via de administração ser local e a sua aplicação direta sobre a mucosa nasal, na forma de gotas ou aerossol, sua absorção sistêmica é muito pouca e sua ação é rápida. Como a oximetazolina promove a constrição da rede arteriolar da mucosa nasal, seu efeito descongestionante é prolongado, assim como esse efeito vasoconstritor tem utilidade para se fazer o tampão nasal, que é uma técnica usada para facilitar o exame intranasal e antes da cirurgia nasal. Ele reduz a congestão ao redor das trompas de Eustáquio que ligam o ouvido médio à nasofaringe, ou seja, pode ser útil para tratamento coadjuvante da infecção do ouvido médio. Seu efeito principal é a diminuição da congestão nasal e conjuntival. Pode passar? Pode passar? E é usado no tratamento do eritema facial persistente associado à rosácea, que é a vermelhidão na face, na rinite, sinusite, aptose palpebral
e a diminuição da irritação nos olhos associada a resfriados e alergias, causadas pelo pólen, poeira, poluição, vento, natação e outros, como o uso das lentes de contato. E o uso concomitante à tetracaína para anestesia local odontológica. Pode ir. Bom, concluindo, podemos resumir que o medicamento ele é eficaz ao que se propõe no tratamento das doenças, como descrita pela Marina. Cabe atentar que para as possíveis interações da oximetazolina com outros medicamentos, podem configurar riscos e até piora do quadro de doença. Outro ponto importante a ser ressaltado são as pesquisas para elucidar os efeitos do uso prolongado deste medicamento, pois mesmo que já seja exposto em bula os riscos do uso por tempo maior do que o indicado, alguns testes ainda necessitam de um fomento para uma base mais segura nesta informação. Por último, cabe deixar aqui bem descrito que não foram estabelecidos dados do uso seguro da oximetazolina durante a gravidez. Logo, as soluções oftálmicas ou nasais de cloridato de oximetazolina devem ser usadas durante a gravidez somente por indicação do médico e acompanhamento deste. Pode passar. Por fim, deixo aqui exposto as referências bibliográficas usadas para esta exposição. Muito obrigada.